Fala pessoal, muito bem-vindo aí à nossa segunda aula, né? Nosso segundo conteúdo raiz. E nessa aula de hoje eu vou conversar com vocês sobre como o processo, o roteiro para se montar um planejamento de obras, tá? Essa aula aqui eu planejei ela com muito cuidado, então ela está muito bem detalhada, muitos exemplos práticos, tá? A gente vai colocar a mão na massa. Então você vai sair dessa aula aqui sabendo o princípio para elaborar um planejamento de obras, beleza? Queria avisar o seguinte, eu sou o Wellington, né? Se você não me conhece ainda, eu sou o criador do programa do método Estagiário 1K, né? Que é o método que auxilia estudantes de engenharia civil a conseguirem um estágio, tá? E dentro do meu programa eu abordo vários tópicos, né? E um dos tópicos que eu abordo é o tópico de planejamento de obras. Então, dentro do método Estagiário 1K, você tem um curso de planejamento de obras, você tem um curso de orçamento de obras, tem um curso de habilidades pessoais para conseguir um estágio em engenharia civil, oratória, network, entrevista de estágio. A gente aborda tudo isso também. E você também tem o Excel e o MS Project e o planejamento e orçamento de obras, tá? Que, na minha opinião, eu considero planejamento e orçamento de obras como sendo fundamentais para você conseguir entrar no mercado de trabalho da engenharia civil, tá? Então, na semana passada, eu fiz uma aula onde eu mostrava como conseguir boas oportunidades sendo estudante de engenharia civil, onde eu passei lá por todos os tópicos importantes. Então, se você não viu ainda, tá aqui no meu canal do YouTube, vai lá assistir, tá? E nessa aula, eu vou falar sobre planejamento de obras, tá? A estrutura do planejamento de obras. Como é que você monta um planejamento de obras, beleza? É o seguinte, também deixo aqui na descrição sempre o meu Telegram, onde eu sempre coloco conteúdo lá, mando muito áudio, mando conteúdo que eu não mando nas outras redes sociais, mais focadas em dicas assim bem aplicáveis e estratégicas para você conseguir seu estágio de engenharia civil, tá? Então você clica lá e participa. Também vou deixar aqui o meu link do meu Instagram, onde eu sempre estou postando conteúdo todo dia eu posto conteúdo sobre planejamento e orçamento de obras. E toda semana, terça-feira, às 8 horas, toda terça-feira, às 8 horas, pode vir aqui no canal que você vai encontrar um conteúdo novo, conteúdo denso, como esse aqui, que justamente vai te auxiliar a conseguir seu estágio em engenharia civil. Beleza? Dito isso, vamos lá começar a aula, né? Roteiro de um planejamento de obras, né? Se você nunca viu um planejamento de obras, ou se você já viu um planejamento de obras, mas você tem dúvida aí em alguns aspectos, pode ter certeza que essa aula vai ser muito esclarecedora para você, tá? Você vai sair dessa aula sabendo realmente o que precisa para fazer um bom planejamento de obras, tá? Eu dividi a aula da seguinte maneira, que são os passos para você fazer um planejamento. Primeiro, identificar as atividades. Segundo, definir a duração das atividades. Terceiro, definir como você vai sequenciar essas atividades, ou seja, como é que vai ser a ordem delas, né? A quarta, como é que você monta um diagrama, tá? E você vai entender bem que diagrama é esse que eu estou dizendo. Eu vou mostrar exemplo, vou mostrar imagem para você, tá? Identificar o caminho crítico. Você vai ver o que é um caminho crítico de uma obra, qual a importância de você conhecer o caminho crítico da obra, tá? E como é que você calcula, como é que você gera um cronograma de obras, né? E como é que você faz o cálculo de folga das atividades. Como assim folga das atividades? Fica tranquilo que a gente vai explicar tudo bem direitinho aqui, tá? Então vamos começar da seguinte forma. Primeiro ponto, identificação das atividades, tá? É o seguinte, não tem como você fazer um planejamento de obras, não tem, absolutamente não tem como você iniciar um planejamento de obras se você não tem um escopo bem definido, tá? Então você precisa ter ali muito bem claro o que é que vai ser executado na obra. Você precisa ter um escopo muito bem definido ali de todas as atividades que vão ser executadas. E por isso que eu coloquei aqui, ó, atenção para contemplar todas as atividades. Aí você fala, pô, Elton, isso é óbvio. É claro que todas as atividades que vão ter no planejamento eu vou ter que saber. E aí que entra o detalhe. Apesar de ser óbvio, isso é um erro muito comum. Um dos maiores causadores de atraso em obras são falta de atividades que não foram identificadas antes. Ou seja, quando chegou lá na execução da obra, uma atividade que teoricamente era óbvia,
ela não foi incluída lá no planejamento e acabou que deu um furo, deu um atraso no planejamento, porque você não contou que ia ter que direcionar uma equipe para realizar aquela atividade, tá? E eu vou dar um exemplo prático de atraso disso, um exemplo prático. Muitas vezes, quando você vai executar uma obra, você fica muito focado ali nas partes da construção em si, né? Então, execução de piso, execução de alvenaria, execução de forro, pintura, instalação elétrica, instalação hidráulica, instalações de ar-condicionado. Ou seja, você fica muito focado na parte de execução. Mas quer ver um erro que acontece muito? Muita gente, quando vai fazer uma obra, principalmente quando vai falar de reforma, uma reforma, por exemplo, eles negligenciam a demolição. Então, assim, às vezes eles subestimam a demolição ou sequer consideram a demolição dentro do planejamento. E, cara, isso aí é um erro fundamental, porque o que acontece? Você coloca lá, você começa seu planejamento já dizendo que você vai fazer um contrapiso e depois vai fazer o piso. E sendo que antes de sequer começar a fazer um contrapiso, você tem que demolir o piso anterior. Você vai ter que demolir a alvenaria, você vai ter que retirar os entulhos. Quanto tempo sua equipe vai perder para fazer isso? Então, assim, o grande segredo do planejamento é ter muito bem detalhado todas as atividades que você vai executar. Todas elas. Você não pode deixar de incluir nenhuma. E esse é um erro muito comum. O pessoal coloca lá execução de piso, execução de contrapiso, execução de piso, e esquece, por exemplo, que tem lá um piso para ser demolido. Esquece que antes do processo de execução tem a demolição, tá? Então, não subestime isso. Então, o primeiro ponto para você realmente fazer o planejamento é você sentar e realmente ver tudo que vai ser executado na obra. Tudo, cada detalhe. Aí você pensa, beleza, Wellington, eu entendi que eu preciso ver tudo aí que precisa ser feito na obra. Mas como é que eu faço isso? Existe alguma maneira melhor de fazer isso? Alguma maneira mais rápida? Alguma forma mais estruturada de se fazer isso? E eu respondo que sim, existe. Que se chama estrutura analítica de projeto. Você fala, Wellington, o que é uma estrutura analítica de projeto? Uma estrutura analítica de projeto é você decompor a obra em pedaços menores. Como assim decompor obras em pedaços menores? Ou seja, eu tenho lá uma grande atividade, por exemplo, concretagem, é uma grande atividade. E eu divido essa atividade de concretagem em colocação de forma, armação e concretagem. Ou seja, eu divido a concretagem em etapas menores. Exemplo, eu tenho uma atividade lá de pintura. Eu vou dividir minha atividade de pintura em emmassamento, primeira demão, segunda demão de tinta. Ou seja, eu pego uma atividade maior e destrincho ela em atividades menores. E eu vou mostrar um exemplo para você aqui de como é que você pode fazer isso, tá? Qual é o grande benefício de você criar uma estrutura analítica de projeto? Primeiro, que você consegue organizar as atividades. Esse é o primeiro ponto, tá? Você consegue mais facilmente aí fazer uma organização dessa atividade. Você consegue ali ver de forma clara o que é que vai ser feito em cada setor, tá? O segundo ponto é que você consegue checar as atividades de forma mais fácil, né? Já que está tudo organizado ali, você consegue ver o que é que realmente vai ser executado durante aquela obra. E para você fazer isso, você pode utilizar mapas mentais para fazer uma estrutura analítica de projeto. Exatamente esses mapas mentais que eu estou fazendo aqui com você, você pode também utilizá-los para fazer aí a sua estrutura analítica de projeto, tá? E vou mostrar um exemplo aqui para você. Ó, eu até separei aqui uma imagem de 3 tipos de estrutura analítica de projeto, tá? 3 tipos. Vamos ver se abre a imagem aqui. Pronto. Esse é o primeiro tipo de estrutura analítica de projeto. Eu vou até girar aqui para você entender bem. Não, eu vou deixar assim mesmo. Ó, você percebe o seguinte, eu tenho uma casa, e aí dentro de casa eu vou dividir a casa em 3 setores: fundação, estrutura e acabamento. Tá? A gente também utiliza a estrutura analítica de projeto para fazer orçamento de obras, tá? Mas eu não vou me ater aqui agora não. Então você vê, ó, eu peguei a casa e estou dividindo ela entre fundação, estrutura e acabamento. Aí dentro de fundação eu divido a parte de escavação e a parte de sapata. Dentro de estrutura eu divido alvenaria, instalações e telhado. Tá?
Dentro de acabamento, eu divido esquadria, revestimento e pintura. Isso é uma forma de dividir, não é a única, tá? Cada pessoa gosta de dividir da sua melhor maneira. Por exemplo, essa imagem eu peguei aqui da internet, mas eu, por exemplo, Wellington, eu não gosto de colocar alvenaria dentro de estrutura. Eu colocaria, então, no caso, outro ramo aqui, ó. Colocaria aqui alvenaria. E eu também não gosto de colocar telhado e instalações dentro de estrutura. Então, se fosse eu, o que é que eu faria? Eu faria fundação, alvenaria, telhado, estrutura e instalações, tá? E a parte de acabamento, sim, aí eu poderia colocar esquadria, revestimento e pintura dentro de acabamento. Não existe fórmula mágica, eu só quero mostrar uma forma de você criar essa estrutura analítica de projeto, tá? E eu estou criando aqui essa estrutura analítica de projeto, ela foi criada dessa forma aqui. Mas não fica tranquilo que mais na frente nessa aula eu vou te mostrar como é que você utiliza o MS Project, tá? Eu vou abrir bem rapidinho o MS Project aqui com você, para a gente montar essa EAP, e você entender como é que funciona isso, beleza? Outra forma de você criar aí a sua estrutura analítica de projeto é essa aqui, ó. Então você tem aqui, ó, casa, fundação, escavação e sapata, a mesma estrutura analítica de projeto da anterior, sendo que agora eu estou apresentando ela de forma diferente, mas você percebe que eu tenho as mesmas divisões, beleza? E outra forma de apresentar isso, cadê? E outra forma de você apresentar isso seria essa aqui. Eu já mostrei, cadê a outra? Seria essa aqui, ó. Essa é outra forma de você fazer a estrutura analítica de projeto, que é inclusive a que eu uso para fazer o MS Project, né? Então você coloca lá a fundação, e você coloca dentro de fundação escavação e sapata, dentro aí de estrutura você coloca alvenaria, telhado, instalação, acabamento você coloca esquadria, revestimento e pintura. Isso é uma das formas também de você criar a sua estrutura analítica de projeto, tá? Então eu mostrei para você aqui 3 formas de você criar sua estrutura analítica de projeto. E você pode fazer isso à mão, você pode pegar um desenho e fazer, você pode utilizar um mapa mental, feito eu estou utilizando aqui, você pode utilizar um software, feito a gente vai fazer no MS Project. O importante é que você crie a sua estrutura analítica de projeto. Beleza? Então vamos voltar aqui para o nosso mapa mental. Beleza. A gente já termina, então a gente matou aqui identificação de atividades. Você já viu a importância de identificar atividades, você já viu que a falta de identificação da atividade é o que gera maior atraso nas obras. Você viu como é que você faz para identificar as atividades de forma fácil, mostrei um exemplo para você, tá? E agora a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa de definir a duração das atividades. Definir duração de atividade. Ora, toda atividade que você vai fazer na obra, qualquer que seja, ela tem um tempo para ser executada, correto? Toda atividade. E para você fazer um planejamento, você precisa estimar isso de alguma forma, mesmo que seja uma estimativa, tá? Você não precisa acertar em cheio. E a verdade é que ninguém nunca vai acertar em cheio uma estimativa de duração. Mas você precisa ter um norte. Você, quando vai lá planejar sua obra, você faz estimativas para ter um norte de como é que você vai seguir, tá? E você precisa, por isso, definir as durações. É o que acontece. Existem 2 formas de definir duração. Na verdade, existem 2 tipos de duração. A primeira é a duração fixa e a segunda é a duração variável. Wellington, qual é a diferença entre duração fixa e duração variável? Vou mostrar para você, você vai entender bem. Duração fixa são aquelas atividades que não dependem da quantidade de recursos humanos. Ou seja, são aquelas atividades que não dependem. Eu posso ter 10 pedreiros, 20 pedreiros, 30 pedreiros. O tempo para a duração daquela atividade vai ser a mesma. Porque elas não dependem de recursos humanos para executar. Cara, no sentido assim, elas dependem, mas tipo assim, o recurso humano não vai fazer ela ser mais rápida ou mais devagar. Você vai entender o que eu estou dizendo. Vou dar alguns exemplos, ó. Cura do concreto. Quando você faz a concretagem de uma laje, você tem que respeitar a cura do concreto. Não interessa se você tem 10, 20, 30 pedreiros, essa cura do concreto ela não vai ser mais rápida ou mais devagar, porque é um processo químico que você tem que esperar acontecer, ou seja, não depende de você. Então é uma atividade que tem duração fixa, não é uma atividade que depende de mão de obra, beleza? Outro ponto, teste de estanqueidade. O que é um teste de estanqueidade, Wellington?
Por exemplo, você fez lá e impermeabilizou a laje, né? Você impermeabilizou a laje da sua coberta, tá? Depois que você faz a impermeabilização, você tem que fazer um teste para ver se realmente a laje está com estanqueidade, ou seja, não está existindo infiltração. Como é que você faz esse processo? Você contrata um caminhão-pipa, você enche lá, preenche lá a laje com uma lâmina d'água de 5 centímetros, mais ou menos. E aí, depois de 2 dias, se eu não me engano, tem que olhar a norma, mas se eu não me falha a memória, são 48 horas ou 36 horas que você tem que deixar a água lá, justamente para ver se está com estanqueidade, tá? Então essa é uma tarefa que não depende de se tem muitas pessoas ou poucas pessoas. Você vai ter que esperar o tempo dela para executar, beleza? É uma tarefa que não depende de você. Qual é outro ponto? Enchimento de uma piscina, por exemplo. Você tem que encher uma piscina. Pô, depende só da vazão. Então, se eu tenho uma vazão limitada ali, não interessa se eu vou colocar 5, 10, 15 profissionais da construção civil. É um tipo de atividade que tem a duração já fixada, dependendo da vazão que eu estou tendo ali. Beleza? Qual outra atividade que a gente tem? Por exemplo, tinta. Claro que colocar mais pintores aumenta a minha produção de tinta. Mas se eu já fiz uma demão de tinta, eu sou obrigado a esperar a tinta secar para fazer a segunda demão. Ou seja, por mais que eu tenha 10, 20 pintores ali, eles vão ter que esperar para fazer a segunda demão. Então eu tenho um tempo de espera aí que é obrigatório, que não depende da quantidade de profissionais, tá? Então tudo isso que eu falei foi exemplos de duração fixa de atividades. Sendo que essas são atividades isoladas, não corresponde à grande porcentagem da atividade na obra, tá? A grande porcentagem da atividade na obra, elas são atividades com duração variável, ou seja, ela depende da quantidade de recursos. Se eu tenho uma quantidade de recursos grandes, se eu tenho um grande número de eletricistas, de pedreiros, de serventes, eu vou tender a executar aquelas atividades de forma mais rápida, beleza? E quais são os fatores que influenciam na duração dessas atividades? Ou seja, se eu tenho ali para executar um piso, se eu vou fazer ali uma instalação elétrica, que fatores que mais influenciam para eu definir ali a duração daquela atividade? Eu separei 3 aqui, tá? O primeiro é quantidade de serviço. Ora, isso é óbvio, né? Se você tem 20 metros quadrados para executar, você vai precisar de um tempo. Mas se você tem 200 metros quadrados de alvenaria para executar, você vai precisar de outro tempo, tá? Então, a quantidade é o primeiro fator. O segundo fator é a produtividade da equipe. Ou seja, se eu tenho 10 metros quadrados para ser feito com uma equipe X, que é bem produtiva, eu vou gastar menos tempo do que se eu tiver os mesmos 10 metros quadrados para executar com uma equipe Y, que seja menos produtiva, tá? É um fator a ser analisado. E o terceiro ponto é recursos alocados, tá? Então, esse é o tripé aí da duração da atividade, né? O quanto que eu tenho para ser executado, qual é a produtividade da minha equipe e quantos recursos estão alocados para executar aquela atividade, beleza? Por exemplo, se eu tenho lá um pedreiro que executa muito bem, é bem produtivo, tá? Mas eu tenho outro lá que não é tão produtivo, mas eu coloco 2 para executar a atividade, ou seja, como eu tenho mais recursos alocados, vou tender a ter um tempo de execução menor, tá? E tudo isso você coloca na ponta do lápis e eu vou mostrar como é que você faz isso. Beleza, um exemplo teórico disso, Eu vou fazer um serviço de pintura, tá? Um serviço de pintura. Se eu vou fazer um serviço de pintura e 2 pintores fazem em 20 dias, se eu colocar 4 pintores e imaginar que a quantidade de serviço é a mesma, e imaginar que a produtividade dos pintores são a mesma, vai acontecer que 4 pintores vão fazer em 10 dias. E se, ou seja, eu tenho um trabalho de 40 dias de pintor. Você entendeu como é que funciona? Ó, se 2 pintores vão demorar 20 dias, ou seja, eu vou ter ali 2 pintores trabalhando 20 dias, eu vou ter 40 dias de trabalho para o pintor, tá? Ou seja, eu posso dividir isso colocando 2 pintores para durar 20 dias, eu posso dividir isso colocando 4 pintores em durar 10 dias, ou eu poderia dividir isso também, colocar 10 pintores e durar somente 4 dias para executar aquela atividade. Ou seja, claramente uma atividade que está dependendo aí da quantidade de recursos, beleza? Beleza, eu vou te dar um exemplo prático agora. Qual é o exemplo prático? O que acontece? Vamos dar um exemplo prático. Imagine que eu tenho uma quantidade de alvenaria lá, eu tenho 120 metros quadrados para executar de alvenaria, e a produtividade do meu pedreiro seja de 1,5 metros quadrados por hora. Ou seja, eu sei que meu pedreiro ele faz a cada hora 1,5 metros quadrados de alvenaria.
tá? Eu sei que ele trabalha 8 horas por dia. Isso é a jornada de trabalho dele normal, tá? Ou seja, se a duração total que ele vai ter para executar aquela alvenaria, basta eu fazer 120 dividido por 1,5. Ou seja, eu vou gastar 80 horas de pedreiro. 80 horas de pedreiro. Essa é a minha carga de trabalho que eu vou precisar. 80 horas de pedreiro. Levando em conta que a produtividade do pedreiro é 1,5 metros quadrados por hora. Beleza? Então eu tenho algumas possíveis situações para isso. A primeira situação é o seguinte. Um pedreiro dura 80 horas para fazer essa atividade. Ou seja, se eu preciso de 80 horas de trabalho de pedreiro e eu só disponibilizar um pedreiro, então esse único pedreiro vai ter que trabalhar 80, concorda comigo? Ou seja, ele vai demorar 10 dias para fazer. Mas se eu colocar 2 pedreiros, você concorda o seguinte, ó. Se eu colocar 2 pedreiros, então o tempo de atividade vai diminuir pela metade. Ou seja, ao invés de eu demorar 80 horas para executar aquela atividade, eu vou demorar 40. Então só vou utilizar 5 dias de trabalho. Se eu colocar 3 pedreiros, minha atividade cai para 26,66 horas. E eu só vou utilizar 3,33 dias. Tá? E como é que eu estou fazendo essa conta? É simples, ó. Eu estou dividindo 80 pelo número, ou seja, eu tenho 80 horas de pedreiro, 80 horas. Então, se eu tenho um pedreiro só, eu vou ter que fazer com esse pedreiro 80 horas. Mas, se essa 80 horas vai ser dividida para 2 pedreiros, então vai ser 40 horas só que eu vou gastar para executar aquela atividade. Já se for dividir para 3, vai dar 26,66 horas. E se dessas 80 horas eu pegar 5 pedreiros para fazer, eu vou terminar minha atividade somente com 16 horas de obra, ou seja, com 2 dias. Então você percebe que essas são atividades que a duração é variável. Eu tenho lá uma quantidade de serviço, eu tenho uma produtividade do meu pedreiro, tá? E conforme eu vá mexendo na minha quantidade de pedreiro, eu vou encontrando lá a quantidade de tempo que eu vou gastar para executar aquele serviço, entendeu? Beleza. Por exemplo, aqui outra situação possível. Se eu colocasse 10 pedreiros, por exemplo, para trabalhar, então eu faria 80 dividido por 10, então eu gastaria 8 horas. Ou seja, se eu tivesse 10 pedreiros, em um dia eu faria esses 120 metros quadrados de alvenaria. Então você percebe o seguinte, eu posso demorar 10 dias para executar, ou eu posso estar demorando aí um dia para executar a mesma quantidade de serviço. Tudo depende de quantos profissionais estão dedicados para aquele serviço. Beleza? Você entendeu tudo isso? E outro tópico que eu queria falar com você era sobre o quê? É sobre a atenção. Atenção em quê? A produtividade da equipe ela deve estar alinhada com a composição que foi feito o orçamento. Por quê? Quando você vai fazer um orçamento, você vai lá fazer, por exemplo, quanto é que custa para a sua empresa fazer 1 metro quadrado de alvenaria? O construtor vai lá fazer o orçamento. Quando ele vai fazer o orçamento, ele coloca lá, para eu fazer 1 metro quadrado de alvenaria, eu gasto, vamos colocar lá, 1 hora de pedreiro, tá? Para eu fazer 1 metro quadrado de alvenaria, eu gasto 1 hora de pedreiro. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo. Então, o que acontece? Se na hora da obra, para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, ele estiver gastando mais que 1 hora de pedreiro, ele está perdendo dinheiro. Por quê? A conta que ele fez foi que, para cada metro quadrado, ele ia ter que pagar um valor correspondente a 1 hora do pedreiro. Sendo que o pedreiro não está gastando 1 hora, ele está gastando 2, por exemplo. Ou seja, ele está recebendo uma coisa do orçamento, ele recebe um valor, sendo que ele precisa pagar muito mais porque o pedreiro dele está, no caso, com a produtividade abaixo do que foi orçado. Então você precisa integrar isso, precisa estar muito bem integrado. Composição unitária, tá? E planejamento, ou seja, a produtividade da sua equipe em obra, e você deve medir isso, né? Você pode estar fazendo anotações lá, ela tem que bater com a composição que você fez o seu orçamento, ou ser melhor, né? Então, por exemplo, se você fez lá que o pedreiro vai demorar 1 hora para fazer 1 metro quadrado, e você viu na prática lá que ele está demorando meia hora para fazer 1 metro quadrado, isso é maravilhoso, porque você está recebendo o valor de 1 hora de pedreiro, mas você sabe que ele vai terminar o serviço antes do tempo, ou seja, o que você vai pagar para ele vai ser menor, tá? Isso, claro, se você estiver pagando por hora, tá? Que é o que geralmente acontece, você paga um profissional por hora trabalhada, né? Mesmo que você pague somente no fim do mês, né? Você paga somente no fim do mês, mas você faz a conta lá de 220 horas trabalhadas. E caso ele faz hora extra, você paga hora extra, tá? Isso é o mais tradicional. Mas no caso, se você fecha com um profissional pagando a ele por obra feita, você fala, vamos fazer tantos metros quadrados, vai ser tanto. Então aí no caso não interessa muito a produtividade dele, porque você já fechou o valor total. No entanto, se você paga por hora, que é como a maioria das empresas pagam,
O pagamento é por hora. Então, se o seu profissional está com a produtividade abaixo do que foi orçado, você está perdendo dinheiro. Então, sempre atente a isso. Olhe lá na sua composição de preço do orçamento e veja se está batendo o que o profissional realmente está fazendo com o que foi imaginado que ele ia fazer. Beleza? Beleza. Outro ponto que a gente vai falar agora. Definir sequência de atividades. Você precisa definir a sequência das atividades, beleza? Depois que você faz lá, você identificou as atividades. Você definiu a duração das atividades, ou seja, você viu a equipe que tinha a seu dispor, você viu a produtividade da equipe, você viu quanto de serviço você tinha para executar, ou seja, você chegou lá na duração da sua atividade. Você agora vai precisar definir a sequência. E para definir a sequência, você precisa definir primeiro a dependência das atividades. Como assim dependência? Você tem que saber quem vem antes do que, ou seja, qual atividade depende de qual para ser executada. De forma rápida, a gente sabe o quê? Pô, não dá para eu fazer um piso sem ter feito um contrapiso. Não dá para eu fazer a pintura de uma alvenaria se eu não fiz chapisco reboco nela, né? Não dá, por exemplo, para eu querer executar um forro novo se eu não demoli o forro antigo. Não dá para eu querer pintar o forro se eu não executei o forro ainda. Então são tarefas que dependem de uma ordem executiva. Então você precisa colocar isso no papel. O que vem antes de quem, tá? Que é o que a gente chama de predecessora. O que é predecessora? Cada atividade ela possui a sua predecessora, ou seja, ela só começa depois que tal atividade termina. Foi o que eu falei para você. A atividade de execução de piso ela só começa depois que o contrapiso termina. Você tem que colocar isso no papel bem especificadozinho, beleza? O que acontece? Fatores que interferem na sua sequência de atividades. Existem alguns fatores que de fato eles interferem na sequência da sua atividade. Que fatores são esses? O primeiro, metodologia construtiva da obra. E eu até coloquei um exemplo aqui para você. Tem construtoras que primeiro fazem toda a estrutura do prédio, do edifício, e depois elas vão fazendo a alvenaria. Tem construtoras que fazem a estrutura e já vão fazendo a alvenaria, tá? Tem construtoras que fazem a estrutura, a alvenaria e já vão para o gesso, que é o revestimento de gesso na parede. Ou seja, cada construtora tem sua metodologia construtiva da obra. Então, isso é o primeiro passo, tá? Você precisa entender como é que é a metodologia construtiva da obra para entender qual é a melhor solução, tá? Peculiaridade do serviço, ou seja, metodologia construtiva é uma opção, tá? Isso aí que eu tô falando tem construtora que quer fazer estrutura depois alvenaria. Tem outra que faz estrutura junto com a alvenaria. Isso aí é uma metodologia construtiva. Mas existem coisas que são peculiaridades. Exemplo, tem como remover o forro e fazer instalação elétrica junto? Tem como? Eu tenho condições de estar lá com o servente demolindo o forro e tá um eletricista passando o cabo? Ou seja, a minha peculiaridade de serviço ali, a minha falta de espaço impede isso, tá? Então, nesse caso, eu teria que colocar, no caso, a minha instalação elétrica ocorrendo depois da demolição de forro, tá? Então, isso é a peculiaridade do serviço que eu tenho que analisar. Outro ponto, sequência executiva das operações, que foi justamente o caso que eu falei, tá? Não tem como eu colocar um piso sem executar o contrapiso, tá? Então, aqui eu falei mais ou menos 3 tipos de fatores que interferem. O primeiro é aquele fator que depende da escolha realmente de como você vai guiar a obra, não é um critério mandatório, tá? É apenas uma escolha. O segundo depende da peculiaridade do serviço, ou seja, é uma coisa mais ali das condições do local, tá? E o terceiro é uma coisa que é própria, é essência do serviço, tá? É uma essência, é obrigatório isso, beleza? Tranquilo. Eu vou mostrar agora uma imagem de sequenciamento para você entender como é que funciona, justamente daquela casa que a gente está trabalhando aqui, né? A gente fez a EAP da casa e agora a gente vai mostrar aqui uma imagem de sequenciamento dessa EAP, beleza? Vou abrir com você aqui, sequenciamento de predecessora. Olha, então, dentro daquela estrutura analítica de projeto que a gente fez, a gente criou aqui, tem aqui um sequenciamento de atividades. Então você vê o seguinte, eu tenho aqui fundação. Dentro de fundação eu tenho escavação, sapata, alvenaria, telhado. Quer dizer, dentro de fundação eu tenho escavação e sapata. Dentro de estrutura eu tenho alvenaria, telhado e instalações. E dentro de acabamento eu tenho esquadria, revestimento e pintura, beleza? A gente definiu a duração de cada uma delas. Eu ensinei você a já fazer a duração de atividades, né? Beleza? E agora aqui a gente vai colocar as predecessoras, ou seja,
eu vou dizer para aquela atividade começar qual precisa já ter terminado. Então, por exemplo, aqui, ó, obviamente, tem como eu começar a sapata sem ter feito escavação? Não tem como. Então, a escavação ela é a predecessora da sapata. Eu só consigo começar a executar a sapata depois que eu termino de fazer a minha escavação, beleza? Aí vamos lá, continuar. Estrutura, ou seja, a parte de alvenaria. Eu só começo a parte de alvenaria depois que eu terminar a sapata. Então, eu coloquei aqui, ó, predecessora, sapata. Telhado. Tem como eu fazer um telhado sem ter terminado a alvenaria? Não tem como, né? Então, eu coloco aqui, ó, a alvenaria como predecessora de telhado. Aí ele colocou o seguinte, ó, instalações vem depois de sapata. Ó. Essa imagem aqui, ó, predecessora, sapata. Sapata é a predecessora de instalações. Ou seja, depois que eu termino sapata, eu já começo instalações. Perceba que eu não começo instalações depois que eu termino o telhado, nem depois que eu termino a alvenaria. Eu já começo instalações depois que eu termino a sapata. Isso foi o quê? Isso foi um critério. Um critério de metodologia construtiva da obra, que foi escolhido assim, tá? Foi escolhido assim. Então, o que acontece? As instalações elas já vão ser executadas. Então, enquanto eu estou fazendo alvenaria, enquanto eu estou fazendo telhado, eu também estou trabalhando em cima das instalações, tá? Das instalações. Beleza. Lembrando, pessoal, que isso aqui é um cronograma bem resumido, que eu também não quis fazer um cronograma aprofundado aqui, entrar com você na criação de um cronograma aprofundado, até porque não tem como fazer isso nessa aula, né? Mas no nosso curso, realmente, a gente destrincha um cronograma de uma casa popular. Eu monto todo o cronograma, etapa por etapa, dimensiono a duração das atividades, faço o orçamento da casa, tudo completo, tá? Aqui eu estou querendo fazer mais ou menos uma coisa mais legal, mais interativa, para você entender como é que funciona. Beleza, aí ele fala aqui esquadrias, ó. Obviamente esquadrias só vai começar depois de alvenaria. Então colocou aqui, ó, esquadrias, predecessor da alvenaria. Revestimento, ele vai fazer o revestimento depois que eu finalizar telhado e instalações. Obviamente não tem como eu começar a pintura da minha casa se eu não tenho nem telhado, né? Se chover, acaba tudo. Então primeiro eu faço o telhado, depois eu venho fazer a pintura da minha casa, tá? Tranquilo. Ele também colocou aqui outra restrição. Ele fala, olha, só vai colocar revestimento depois de fazer instalações. Por quê? Porque para você fazer o revestimento, a pintura, você precisa estar com sua parede intacta. E quando você está fazendo instalações, você rasga a alvenaria, você tem que rasgar forro. Então você às vezes tem que fazer algumas alterações lá durante a execução, que se você estiver pintando, você vai perder o serviço. Então o que acontece? Isso aqui é o mais coerente realmente se fazer. Primeiro finaliza a instalação, depois parte para a parte de revestimento, acabamento e pintura. Beleza? E a parte de pintura ele coloca aqui depois que termina a esquadria e depois que termina o revestimento. Beleza? Então aqui a gente tem o nosso sequenciamento de atividades, tá? Tá tudo sequenciado aqui. Beleza. Vamos voltar lá para o nosso mapa mental. Beleza. Qual é a dica? Agora eu vou te dar uma dica sobre definir sequência. Às vezes você fica meio confuso, às vezes você não tem muita experiência com obra, você não tem muita noção e você está planejando uma obra. Você não é obrigado, nem deve fazer um planejamento da obra sozinho. Isso não é responsabilidade somente sua. Você vai fazer um planejamento, você tem que estar integrado com a equipe, tá? A equipe da obra, principalmente o encarregado que tem experiência, os pedreiros mais experientes, eles precisam estar com você ali, porque às vezes eles têm até uma noção maior, por exemplo, aqui, ó, a gente falou aqui, ó, peculiaridade dos serviços. Às vezes o pessoal que está na obra ele tem uma noção de peculiaridade do serviço maior que a gente. Então, pô, ele entende, ó, se a gente colocar essa atividade junto com essa, vai ficar ruim, porque para carregar material vai atrapalhar. Então não é melhor a gente fazer essa e depois fazer essa? Aí você analisa o cronograma e fala, vamos ver se realmente dá para se trabalhar dessa maneira. Então é assim que se faz o planejamento, é um bate-bola. É uma pessoa sugere uma coisa, você vê se isso se enquadra no prazo que você quer executar, e aí você vai trabalhando, tá? Então por isso que é a minha dica. A equipe de obra, ela precisa se reunir e montar junto o plano de ataque da obra, tá? Para você fazer um planejamento, não é você chegar e ficar sentado, fazer seu planejamento, depois entregar para a obra e mandar a obra seguir. Não. Tem que sentar todo mundo junto, todo mundo definir a atividade, todo mundo comprar aquela ideia, tá? Afinal de contas, tem que estar muito integrado o que foi planejado, o que foi executado. Não adianta o cara que planejar imaginar uma coisa e o cara na hora de executar tá imaginando outra. Ou seja, o planejamento que você fez não serviu para nada, porque não vai estar sendo utilizado, né? Então, as pessoas precisam saber do que foi planejado e comprar a ideia de executar aquilo. Beleza? Beleza. Dito isso, o próximo passo é montar o diagrama, tá?
Depois que você fez lá aquela sequência que eu mostrei para você, você precisa transformar aquilo ali de uma forma bonita para que você enxergue. Afinal de contas, aquelas colunas ali, você não consegue enxergar bem essa sequência de atividades, né? Então, o que você precisa fazer? Você precisa criar um diagrama, tá? E criar eu coloquei aqui, criar uma sequenciação gráfica do que foi feito, tá? Ou seja, é como se fosse um projeto elétrico, uma malha de abastecimento hidráulico. Como assim? Olha, quando você abre um projeto elétrico, você não vê lá os eletrodutos, você não vê lá passando fase, neutros, condutores, os pontos de energia, as tomadas, os interruptores. Então você vê ali um mapa de como é que está a obra. Quando você pega um projeto hidráulico, você vê lá a malha, né? Você vê lá, projeto de água fria, você vê lá a tubulação, os ramais, os subramais, você vê o projeto de esgoto, você vê a tubulação, ou seja, você vê o projeto, como é que o projeto é organizado. É a mesma coisa do diagrama de rede, é como se fosse o projeto do planejamento. É você enxergar o planejamento de uma forma gráfica, tá? Você vê ela, você conseguir abrir o papel e ver realmente como é que sua obra vai ser executada, tá? Você precisa criar isso, que é o que a gente chama de diagrama de rede, tá? E quais são as vantagens disso? Olha, você precisa, a primeira vantagem, identificar com facilidade as folgas, tá? Você vai ver que tem atividades que ela pode atrasar, entre aspas, e não vão comprometer o planejamento. E a gente vai falar isso quando a gente for falar de caminho crítico. Vou falar sobre folgas, tá? Mas eu quero agora que você entenda o seguinte. Montar o diagrama é importante para você ver quais atividades você pode atrasar, entre aspas. Segundo, você vai identificar o caminho crítico. E a gente vai falar sobre caminho crítico mais na frente, tá bom? Terceiro ponto, criar análises alternativas e simulações. Ou seja, quando você tem lá um mapa aberto, eu vou mostrar como é que funciona esse mapa para você, você consegue criar análise. Por exemplo, essa atividade aqui, eu posso jogar lá mais para frente, eu posso jogar lá mais para trás, eu posso colocar essa atividade na frente dessa, e aí você vai fazendo simulações e de forma rápida você vai vendo como é que isso impacta no planejamento, no prazo final da sua obra, tá? Então é muito importante para você fazer simulações. Se você tem um desenho muito bem claro ali de como é que está a organização da sua obra, você consegue facilmente dizer, vou colocar essa atividade para fazer primeiro do que essa, vou colocar essa para começar depois que eu terminar essa, vou jogar essa equipe que está trabalhando aqui, vou jogar ela para trabalhar em outro canto. Então você consegue fazer isso se você tiver bem claro aí o diagrama da sua obra, tá? Diagrama de rede. E permite visualizar com facilidade a ligação das atividades. Ou seja, você consegue ver bem claro ali que tal atividade só vai começar depois que outra termina. Beleza? Existem dois métodos para fazer isso. Um método de flecha e um método de blocos. Tá? Eu vou mostrar para você agora uma imagem para você entender isso. Tá? Diagrama de rede e método de flecha. Ou seja, o que acontece aqui? Deixa eu ver se eu consigo abrir duas imagens aqui para você entender, tá? É sequenciamento predecessor. O que acontece aqui? Aqui ficou legal de entender. Eu começo com a atividade de escavação, é a atividade A, que vai durar um dia. Depois eu vou para a atividade sapata, que vai durar 3 dias. Depois eu vou para a atividade de alvenaria, tá? Sendo que depois que eu termino sapata, ao passo que eu vou para a alvenaria, eu também começo a fazer as minhas instalações, tá vendo? Olha a setinha puxando aqui, letra E, tá? Então, depois que eu termino sapata, eu começo a fazer a alvenaria e começo a fazer as instalações, tá? Depois que eu termino a alvenaria, eu vou para o telhado, tá? Mas depois que eu termino a alvenaria, eu também vou para a esquadria. Ou seja, a alvenaria, o serviço de alvenaria me libera duas frentes de trabalho. Ela vai me liberar a frente de trabalho de esquadria e vai me liberar a frente de trabalho de telhado. Beleza? Depois que eu termino o telhado, eu vou para revestimento. Lembrando que para eu começar revestimento, eu preciso ter terminado o telhado, que é a tarefa D, e preciso também ter terminado instalações, ou seja, você percebe que a tarefa G ela só começa depois que eu termino a E e termino a D, ou seja, revestimento só começa depois que eu termino o telhado e depois que eu termino instalações. Ou seja, por mais que eu chegue aqui e já tenha terminado o telhado, se eu não tiver terminado instalações ainda, eu não vou começar a executar meu revestimento, tá? Então a gente consegue enxergar bem claro isso aqui, se eu quero fazer revestimento, se eu atrasar ou E ou D, vai ter problema, beleza? E aí você vê o seguinte, depois que eu faço o meu revestimento, eu vou começar a pintura. Sendo que para eu começar a pintura, não basta só terminar o revestimento.
eu dependo também do F, que é esquadria. Ou seja, minha pintura ela só começa depois que eu termino esquadria e depois que eu termino revestimento. Então isso aqui é um diagrama de rede. Ó. A gente pegou lá a nossa EAP, que é essa aqui, e transformou ela num diagrama de rede, beleza? É isso que a gente fez aqui. Entendeu tudo direitinho como é que funciona o sequenciamento de atividades. E o grande benefício é justamente esse, ó, a gente conseguir enxergar aqui mais ou menos como é que funciona a ligação das atividades, sem necessariamente olhar para cá, tá? A gente consegue fazer isso somente olhando aqui. No caso, eu tive que olhar porque aqui não está com o nome da atividade, está com a letra, né? E aí eu tive que comparar a letra com o nome. Beleza. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos continuar. A gente agora vai para a parte de identificar o caminho crítico, né? Identificar o caminho crítico. Wellington, o que é caminho crítico, né? O que é um caminho crítico de uma obra? Caminho crítico é aquela sequência de atividade que produz o tempo mais longo. Ou seja, quando eu pego lá na minha obra, você viu agora que tem vários sequenciamentos de atividades, certo? Sendo que existe um caminho, ó, por exemplo, vou mostrar de novo aqui para você entender. Você entendeu? Cadê? Ó, eu estou aqui com o meu diagrama de rede. Para eu chegar no prazo final da minha obra, que é aqui, ó, final, vou colocar um F de final aqui. Para eu chegar no prazo final da minha obra, eu posso vir por aqui, tá? Eu posso vir por aqui e eu posso vir por aqui, tá? Eu tenho 3 caminhos basicamente para seguir minha obra, certo? 3 caminhos, ou seja, eu posso vir direto, eu posso vir pelo F, eu posso vir pelo E. Cada caminho desse, ele vai durar tempos diferentes. E esse é como eu encontro o meu caminho crítico, tá? É justamente aquele caminho onde vai demorar mais tempo para eu finalizar a minha atividade. E por que isso é importante? Vou dizer para você por que isso é importante. O que acontece é o seguinte, olha. Por exemplo aqui. O que acontece é o seguinte, olha. Quando eu começo a minha atividade B, depois que eu termino B, eu começo a fazer o E, tá? Sendo que, para eu executar a tarefa C e executar a tarefa D, eu demoro 7 dias. Beleza. Mas para eu executar a tarefa E, eu demoro 9 dias. Beleza? Então a gente chegou à conclusão o quê? Que esse caminho aqui, ó, já é maior do que esse caminho aqui. Beleza, aí você entendeu já entendeu. Sendo que aí eu tenho que comparar esse caminho aqui agora com esse caminho aqui, ó. Porque a gente já entendeu que entre esse aqui e esse aqui de baixo é o maior. É óbvio, né? Porque, por exemplo, ó, depois que eu termino a tarefa B, se minha tarefa G dependesse somente de C e D, eu começaria G depois de 7 dias. Mas ela depende também de E. Ou seja, o E é o que determina a minha atividade. Ou seja, é 9 dias. Beleza? Beleza. Sendo que tem outro detalhe. Para eu começar a tarefa... Aqui eu não vou mexer mais aqui não. Vou terminar aqui que a gente vai continuar fazendo isso, tá? É só até isso que eu queria falar. Beleza. Aí o que é que eu ganho identificando o caminho crítico? Eu aumento a sequência de atividades que produz o tempo mais longo, tá? Eu vou mostrar para você na prática com o MS Project que eu acho melhor de você enxergar isso, o caminho crítico, tá? Aumento de prazo em uma atividade atrasa o prazo do projeto como um todo. Como o caminho crítico é aquela linha de atividades que tem o maior prazo de duração, ou seja, são aquelas atividades que se eu atrasar uma, eu atraso a obra como um todo, tá? No entanto, se eu conseguir ganhar prazo em uma atividade, eu ganho prazo na obra como um todo, beleza? A grande vantagem, eu consigo identificar e monitorar, tá? Se você consegue, a grande responsabilidade do gestor de obras é ele identificar e monitorar o caminho crítico da obra, tá? Isso é muito importante. O caminho crítico é a etapa mais importante da obra. Então, se o cara consegue lá entender bem como é que funciona esse caminho crítico, ver lá quais são as atividades que não podem atrasar, e eu vou mostrar como é que você faz isso na prática, esse é um grande papel do gestor, tá? Eu te mostrei aqui um exemplo teórico, que foi aquela imagem que eu já mostrei para você, tá? Mas eu vou direto já para o exemplo prático, pelo MS Project, que eu acho melhor da gente trabalhar. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o MS Project aqui com você. Vou abrir aqui o Project. E o que é que a gente vai fazer? Eu vou puxar essa imagem aqui que eu tenho, ó, eu vou jogar ela dentro do Project, tá? Esse exato sequenciamento aqui que a gente fez, eu vou jogar ele lá para o MS Project.
para a gente entender como é que funciona isso. Vou abrir um projeto aqui. Se você nunca mexeu no MS Project, não tem problema, tá? Vou colocar aqui data de início. Ele pergunta qual é a data de início. Eu falo que eu quero 8 de junho, que é justamente a data atual. Eu vou dar um OK, tá? Eu sempre altero aqui, ó, coloco agendado automaticamente. Beleza, mas o intuito daqui não é ensinar MS Project não, tá? O intuito daqui é eu mostrar como é que faz, como é que a gente trabalha com isso aqui. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui, vamos lá. Fundação, escavação, sapata, alvenaria, estrutura, alvenaria, telhado, instalações, acabamento, esquadria, revestimento, pintura. Beleza. O que acontece aqui? Escavação, sapata estão dentro de fundação, então eu vou selecionar elas e vou jogar aqui, tá? Alvenaria, telhado, instalação está dentro de estrutura, então eu jogo elas para dentro. E a parte de acabamento, esquadria, revestimento e pintura está dentro de acabamento. Beleza. E agora eu vou começar a colocar minhas predecessoras, né? Vamos colocar minhas predecessoras. Sapata começa depois. Sapata começa depois de escavação. Então eu vou colocar aqui 2. Alvenaria começa depois de sapata. Então eu vou colocar aqui, eu estou colocando ó, número 3, justamente porque corresponde aqui ao item 3. Telhado começa depois de alvenaria. Alvenaria é o número 5. Então eu vou colocar aqui 5. Instalações começa depois de sapata. Então sapata é o 3, vou colocar aqui 3. Esquadria depende de alvenaria. Então vou colocar aqui, ó, alvenaria é o 5. Então esquadria depende do 5. Revestimento depende de telhado e instalações, ou seja, depende do 6 e do 7. Então vou colocar aqui 6,7. Beleza? E pintura depende de esquadria e revestimento, que é o 9 e o 10. Vou colocar aqui 9 e 10. Agora eu vou colocar a duração das atividades. Escavação é 1, sapata 3, alvenaria 5, telhado 2, instalação 9, esquadria 1, revestimento 3, pintura 2. Pintura 2. Beleza. Eu acabei de montar o meu cronograma no MS Project, tá? Eu acabei de montar o cronograma no MS Project. O que é que eu vou fazer aqui agora, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, eu vou abrir o Gantt de controle, justamente para eu poder ver minhas tarefas críticas, tá? Quando eu abro o Gantt de controle, ele automaticamente marca para mim minhas tarefas críticas, ó. Ele mostra para mim o caminho crítico rosa. Ou seja, esse caminho crítico que ele está me dando é o caminho de que, se eu atrasar as tarefas, eu vou atrasar minha obra como um todo, beleza? E se eu quisesse marcar, por exemplo, aqui, eu falasse Project, me mostra aqui qual é esse caminho crítico de atividades que você quer. Eu faria o seguinte, ó, eu viria aqui em exibir, tá? Colocaria aqui, ó, clicaria nessa setinha aqui e viria em crítica, e ele já marcaria para mim as atividades que são críticas. Ele fala, olha, escavação, sapata, instalações, revestimento e pintura são críticas. Ou seja, são tarefas que se você atrasar, você atrasa a obra como um todo. Beleza? Esse é o jeito prático de você fazer. Esse é o jeito prático de fazer. Existe um jeito, que é o jeito teórico, né? Que você não utiliza o MS Project. Como é que seria isso? Vou vir aqui, diagrama de caminho crítico, tá? Como é que seria esse jeito? Esse jeito seria o seguinte, ó. Você viria aqui, para executar a atividade A, eu demoro um dia. Então eu coloco aqui minha bolinha, que vai ser um dia. Para executar a atividade B, eu demoro 3 dias. Então eu vou chegar aqui, para começar a atividade C, 1 mais 3, eu coloco 4. Para executar a atividade, começar a atividade D, eu demoro 5 dias a mais. Então vai ser 4 mais 5 igual a 9. Para começar a atividade G, vai ser mais 2 dias. 9 mais 2, 11. No entanto, eu também preciso executar a atividade E. Ou seja, se eu fizer 4 mais 9, que é a atividade E, vai dar 13. Então 13 é maior que 11, né? É maior que 11. Ou seja, eu coloco 13 aqui. Beleza? 13 mais 3, 16. Mas antes disso eu preciso conferir esse caminho aqui, ó. Então no caso vai ser 9 mais 1. Ó,
eu vou chegar aqui com 9 dias de execução, mais um dia que é para executar o F, então vão ser 10 dias. Então, o que acontece? Esse caminho aqui com 10 dias, ele é muito menor que esse caminho com 16. Então, eu coloco 16 aqui. E para executar a atividade H, eu demoro 2 dias, então faz 18. Então, eu descubro o quê? Que o meu caminho crítico... Eu descubro que meu caminho crítico é esse caminho aqui. É esse caminho aqui, tá? Ficou um negócio mal feito, deixa eu arrumar aqui. Vai ser esse caminho aqui, ó. Esse vai ser meu caminho crítico, que vai dar 18 dias. Esse é um jeito de fazer, é um jeito mais complicado que o MS Project, mas é um jeito. Vou recapitular aqui de novo para você entender. Eu coloco 0 na minha primeira atividade. Para eu executar a atividade A vai ser um dia. Então, eu vou começar a minha atividade B depois de um dia de execução de obra. Beleza? Para eu executar minha atividade B vão ser 3 dias. Então, eu vou começar a executar minha atividade C depois de 4 dias, que vai ser justamente 1 mais 3 dias da atividade B. Depois que eu termino a atividade, quando eu começo a atividade C demora 5 dias, tá? Então, se eu já tinha decorrido 4 mais 5 dias da atividade C, eu vou começar a D com 9 dias de trabalho, tá? Sendo que depois de 9 dias de trabalho, que eu comecei a executar a atividade D, eu tenho que somar mais 2 dias, que é a própria atividade D, tá? Se eu somar 9 com 2 dá 11. Sendo que eu não posso já começar a atividade G no 11º dia, porque eu ainda não terminei minha atividade E. E como é que eu sei quanto tempo vai demorar? Eu faço, ó, se eu cheguei até aqui com 4 dias, e a atividade E demora 9, então eu vou chegar aqui nessa minha atividade, para começar a atividade G, em 13 dias, tá? Por mais que eu já tenha terminado minha atividade D no 11º dia, eu só vou começar a G depois que eu terminar a D e a E. E a E é minha restrição, no caso, que são 13 dias para terminar de executar ela. Aí continuo. Depois que eu termino 13 mais 3 dias da atividade G, dá 16, certo? Mas, para eu começar a atividade H, eu não preciso só terminar a atividade G. Eu preciso terminar a atividade G e terminar a atividade F, tá? Só que essa atividade F, como é que eu sei quanto tempo demora? Simples, ó. Se até aqui eu tinha percorrido 9, basta eu somar 9 com 1, que vai dar 10. Ou seja, 10 é menor que 16. Ou seja, eu vou terminar minha atividade F no 10º dia. Sendo que eu não posso começar já a minha atividade H. Não posso. Só vou começar a atividade H depois que eu terminar a atividade G também. Então, eu tenho que terminar F e G para começar H. Beleza? E eu só vou terminar minha atividade G no 16º dia. Então, esse é o caminho crítico, eu encontro 18 dias, tá? Isso é uma forma de fazer. E a outra forma de fazer mais prática é essa forma aqui, tá? Essa forma aqui é a forma mais fácil de se entregar. E se eu quiser também eu posso clicar aqui em tarefa, resumo do projeto, e ele já me diz aqui a duração total de forma rápida. Ó. O Project automaticamente me diz, ó, eu clico aqui em formato e tarefa, resumo do projeto, ele já me diz, olha, a duração dessa obra vai ser 18 dias, tá? E ele também já desconta os fins de semana para mim, beleza? Ele já desconta os fins de semana. Então essa é uma das características boas de usar o Project. Eu encontro com facilidade aqui o meu caminho crítico, tá? E já consigo encontrar também qual vai ser a duração da minha obra. Eu não preciso estar fazendo essas contas aqui, eu fiz com você agora. Beleza? Vamos continuar lá na nossa aula. Vamos continuar. Tá faltando, no caso, a gente falar sobre gerar cronograma e cálculo de folgas, né? O que é o cronograma? Ele é o produto final do planejamento, que nada mais é o que eu mostrei para você no MS Project. Aquilo que eu fiz é o cronograma de Gantt que a gente fala, é o gráfico de Gantt, tá? Então isso aqui que eu fiz, ó, é o gráfico de Gantt, ó. É justamente o famoso gráfico de Gantt que você já deve ter escutado tanto aí na sua vida, que é justamente as barrinhas de atividade mostrando cada atividade. Inclusive eu posso pedir para o Project mostrar para mim o nome da atividade aqui no gráfico Gantt, tá? Basta eu clicar, basta eu vir aqui em gráfico de Gantt, ó. Clico com o botão direito, tá? Venho aqui em linha de grade, venho aqui em estilo de barra, beleza? Coloco aqui, ó, em tarefa, beleza? Tarefa. E coloco aqui, ó, cadê? Texto. E coloco aqui à direita nome dos recursos, não, vou colocar para ele colocar o nome da tarefa, ó. Nome
dou um OK e ele já coloca lá o nome da minha atividade, tá? Então aqui, ó, escavação, sapata, alvenaria, telhado, instalação. E o próprio Project, ele também me dá o diagrama de rede, aquele diagrama de rede que a gente viu lá no começo, tá? Basta eu vir aqui e clicar em diagrama de rede, ó, e o próprio Project já dá para mim o meu diagrama de rede, ó. Ele já mostra para mim, ó, escavação começa, depois vem a sapata, depois tem a alvenaria, instalação, telhado, esquadria. Ele me diz o dia de início, dia de término, ou seja, realmente é um software pronto para trabalhar isso aí, tá? Inclusive ele até marca para mim de laranja quais são as atividades que são críticas aí no meu projeto. Beleza? E para finalizar aqui, eu queria falar o seguinte: atividades não críticas, elas podem atrasar, tá? Ou seja, quando eu vou aqui olhar no meu project, cadê? Quando eu olho aqui no meu project, eu vejo o seguinte, ó, nem todas as tarefas são críticas, ó. Eu tenho 3 tarefas especificamente que não são críticas. Ou seja, elas podem atrasar, beleza? Elas podem atrasar. E até eu coloquei aqui, ó, no projeto da casa tem 3 atividades críticas, que é esquadria, alvenaria e telhado. E por que elas podem atrasar? Eu vou explicar para você agora. Ó, vamos olhar com calma aqui. Vamos olhar com calma. Você concorda comigo que se eu terminasse essa minha atividade aqui, ó, eu poderia puxar essa minha atividade aqui, ó, cadê ela? Eu poderia puxar essa minha atividade aqui, que é a atividade de esquadria, lá para frente. Se eu puxasse ela para cá, ó, mesmo assim não ia afetar em nada a minha obra. Você concorda comigo? Por que não ia afetar em nada a minha obra, Wellington? Porque esquadria, a tarefa que depende de esquadria é pintura, e pintura só começa aqui, ó. Pintura só vai começar na terça-feira, 30 de junho, tá? Então eu poderia, se eu começasse esquadria, eu poderia atrasar a esquadria, ó. A esquadria está programada para terminar 19 de junho. Mas se eu terminar a esquadria no dia, ó, vamos colocar aqui, ó. Se eu terminar a esquadria no dia 30 de junho, eu sinalizou um leve atraso aqui, mas vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui esquadria. Vamos colocar aqui que ela vai terminar dia 29 de junho. Pronto. Se eu colocasse esquadria para terminar 29 de junho, mesmo assim não ia ter nenhum atraso, tá? Porque é uma atividade que ela tem folga para atrasar. Você percebe que ela tem folga? Porque a atividade dela, a atividade de pintura, eu só posso começar a pintura depois que eu termino o revestimento. E revestimento só termina dia 29 de junho. Então eu tenho até 29 de junho para terminar a esquadria, tá? A mesma forma, telhado, tá? Meu telhado. Eu só vou começar revestimento. Para eu começar revestimento, eu dependo do... Cadê? Revestimento, eu preciso de telhado e instalações, ó. Revestimento, predecessora, 6 e 7, ó. Eu preciso ter terminado o telhado e preciso ter terminado instalações. No entanto, meu revestimento, ele está dependendo aqui. O que é que depende muito do meu revestimento? Ele está dependendo muito das minhas instalações. Ou seja, eu poderia, no caso, atrasar esse meu telhado para terminar junto com instalações, ó. E não teria nenhum problema no meu planejamento, tá vendo? Continuo com 18 dias, tá? Mas no caso, se ele atrasar mais um dia, se eu colocar esse telhado aqui, ó. Desculpa. Se eu colocar esse telhado para atrasar mais um dia, aí já dá problema. Aí eu já altero a duração da minha obra, tá? Beleza? E a mesma coisa aqui. No caso alvenaria e telhado, como eles são sequenciais, se eu atrasar um, o outro já atrasa, tá? Então se eu puxar aqui um pouquinho para frente, ó, ele já joga aqui para frente, ó. Então eu tenho aí um período de folga, tá? Um período de folga aqui, que vai justamente do período de término, 22 de junho. Olha, tá programado para eu terminar telhado no dia 22 de junho. Mas a próxima atividade, que é essa aqui, ó, revestimento, só vai começar dia 25 de junho. Então na teoria aí eu teria 2 dias de folga para terminar telhado. Beleza? Então é isso que eu queria falar com você. Então com isso a gente finaliza a nossa aula aí. Falei sobre como é que você gera um cronograma, como é que você faz o cálculo de folgas, né? Justamente por isso, você vê, pô, a atividade que vai acontecer, que depende dessa, ela vai acontecer quando? Ah, ela vai acontecer dia 20 de junho. E essa aqui tá terminando quando? Dia 15. Então, pô, eu tenho um tempo de folga aí, eu tenho 5 dias a mais para terminar essa atividade, porque a outra só vai começar dia 20 de junho. Entendeu como é que funciona? Então isso é o cálculo de folgas do nosso cronograma, beleza? Então com isso aí a gente termina a nossa aula de como faz um roteiro de um planejamento de obras, tá? A gente fez um roteiro completo de um planejamento de obras e eu ainda dei um exemplo para você aí de como é que a gente monta um gráfico Gantt de controle, tá?
Espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Eu falei para você, eu tenho minha turma Estagiário 1K, meu método, né? E nesse nosso programa a gente ensina tudo isso. A gente ensina tanto a parte de planejamento, de orçamento, de MS Project, de Excel, tá? A gente fala sobre tudo isso aí, beleza? E também a gente tem nossos módulos aí de entrevista de estágio, de oratória, de comunicação, de networking, beleza? Então é isso. Então, se você tem interesse, entra aqui no meu canal do Telegram, tá bom? Me segue lá no Instagram, manda um direct pra mim, diz o que você achou dessa aula, manda alguma dúvida tua, que vou ter o maior prazer de te responder, tá bom? É isso aí, fica ligado, entra aqui no meu Instagram, no Telegram, porque é por lá que eu aviso quando eu abrir a turma do Estagiário 1K, beleza? Um grande abraço aí e até a próxima.